Shalom, a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração, que a paz do Senhor Jesus esteja, aleluia, onde você estiver. Seja bem-vindo ao canal Pregando as Nações, aleluia. E eu que vos falo, aleluia, sou o presbítero Josinaldo e hoje eu quero meditar com você sobre 3 artifícios ou 3 argumentos que o inimigo usa para tentar a sua vida. Lá no livro de Mateus capítulo 4, uma passagem bastante conhecida por nós, vem falar sobre a tentação de Jesus. A Bíblia vem narrar que Jesus foi inspirado ou conduzido ou levado pelo Espírito ao deserto. E a Bíblia esclarece claramente que tendo Jesus jejuado 40 dias e 40 noites, ele veio a ter fome. E aí quando Jesus ele tem fome, o tentador se chega a ele e diz: se tu és o Filho de Deus, diga ou mande que essas pedras se transformem em pão. No versículo 3. A primeira ferramenta que o inimigo usa é quando ele lança na sua mente a sua realidade. A realidade de Jesus naquele exato momento era justamente a necessidade, era justamente aquilo que ele estava vivenciando, fome. Então, o inimigo vem com a primeira tentação sobre Jesus para trazer a ele à tona a sua realidade. Quantas vezes o inimigo usa a sua realidade para tentar você, para tirar você do caminho, para tirar você do propósito. O intuito do inimigo era tirar Jesus do propósito que Deus o havia colocado. Jesus estava lá, no deserto, para jejuar, para verdadeiramente se dedicar em oração e em jejum ao Senhor. O inimigo, muitas das vezes, quer tirar você do objetivo que Deus colocou. Segundo artifício, ou segundo argumento que o inimigo usa. A Bíblia vem dizer que o diabo então, vendo que não podia tentar Jesus, fazendo com que Jesus transformasse a pedra em pão e tirasse ele do propósito, ele leva então Jesus à santa cidade, ao pináculo do templo, lá em cima, no telhado. E lá ele faz o segundo artifício. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito que os seus anjos dará ordem ao teu respeito e tomará em tuas mãos para que nunca tropece com os pés em pedra. Então você percebe que o segundo artifício que o inimigo se utiliza é tentar a gente. Ou seja, fazer com que você tente o suicídio ou cometa o suicídio. Esse é o segundo artifício que o inimigo tem. Ele primeiro mostra a sua realidade, mostra o quanto a sua vida é deprimida, mostra o quanto você não tem possibilidades. Então ele introduz uma incerteza no seu coração. Se você tão somente tirar a sua vida, arrancar completamente a sua história dessa terra, talvez a sua vida vai melhorar. Mas eu tenho algo para te falar. Quem te deu a vida para um propósito. E o inimigo quer te extirpar, quer retirar o propósito que Deus colocou na sua vida. Então, ele introduz em sua mente, se você tirar a sua vida, ou se você lançar daqui abaixo, mal nenhum te sucederá. Mas o Senhor, Deus, a quem você confia, Ele está te cobrindo com a graça dele, dizendo para você: não tire a sua vida, que o propósito que eu tenho sobre você ainda não acabou. O segundo artifício que o inimigo utiliza é tentar você para que você cometa o suicídio. Terceiro artifício que o inimigo ele tenta
nas nossas vidas. Lembre-se, o primeiro é a necessidade. Ele coloca diante dos seus olhos a sua realidade. O segundo, através da sua realidade, ele coloca o desespero. Ele coloca a tristeza. Ele coloca o desatenho. Ele coloca em você a frieza para que você venha arrancar a sua vida. O terceiro artifício que o inimigo utiliza, a Bíblia vem esclarecer. O inimigo novamente o transportou, o diabo, para um grande monte e começou a mostrar a ele as glórias que tinha sobre todos os reinos da terra, do mundo inteiro. E fez uma proposta para Jesus. Jesus, se tão somente tu se prostrares e me adorar, então eu darei a você todas essas riquezas, todas as glórias desse mundo. Darei a você. Você percebe aqui que a terceira maneira do inimigo fazer com que você saia do seu propósito é fazer te mostrar que você não tem, que você não é, que você não tem possibilidades financeiras. Se mudou completamente a maneira expressível, mas a atuação permanece a mesma. Quantos de nós o inimigo tem lançado seta e você olha para o ímpio e o ímpio tem prosperado e você não tem prosperado? Quantas vezes o inimigo mostra para você a sua pobreza, a sua miséria? Muitas das vezes o inimigo mostra para nós que enquanto você almeja algo, o ímpio está lá festejando, se alegrando, e você não tem nada. Mas se apegue a isso, o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, e não subiu do coração do homem, é o que Deus tem preparado para você. A sua riqueza não é dessa terra. Jesus outra hora disse: não junteis tesouros sobre essa terra, onde a traça, a ferrugem, aleluia, consome. Então você é rico, rico da glória de Deus. A Bíblia vem dizer no livro de Tiago: sujeitai, pois, a Deus, resisti o inimigo, e ele fugirá de vós. Então a terceira lição, que ele demonstra sua necessidade naquele momento. O inimigo, aleluia, ele demonstra para você que você, aleluia, não tem possibilidade. Ele quer tirar a sua vida, fazendo você fugir do propósito. Quando ele não consegue esses dois artifícios, ele lança você e mostra para você que os homens lá fora estão bem mais sendo sucedidos do que você. Mas o Senhor tem preparado o seu galardão, e o galardão está com ele. 3 artifícios que o inimigo tem usado. Muitas das vezes ele não usa como usou como Jesus. Às vezes ele usa na sua vida. Ele usa na sua vida a sua realidade. Outras vezes o inimigo usa o desejo de suicídio. Outras vezes o inimigo usa a pobreza para que venha nos convencer que devemos adorar a Ele. Mas como disse Jesus, adoração só há um. Adorarás ao Senhor o teu Deus e a Ele o servirá. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Espero ter te ajudado, aleluia, a entender que aquilo que está acontecendo com você, inúmeras pessoas estão vivenciando. E eu já vivenciei certas vezes. Já trilhei este caminho e já ouvi a voz do inimigo agindo desta forma. E graças a Deus, o Senhor me cobriu e me guardou. Então que Deus te abençoe, que Deus te guarde e espero ter te ajudado. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia, que a paz reine, aleluia, sobre você, em nome de Jesus. Amém? E vamos juntos. Vamos, aleluia, pregar o Evangelho juntos. Que a paz, aleluia, reine sobre cada um de nós.